Olá, é uma grande alegria ter você aqui de volta no nosso segundo dia do workshop de alfabetização quântica. Se você está chegando aqui agora e não assistiu o primeiro vídeo, depois você dá uma passadinha lá e confere que no primeiro vídeo nós conversamos sobre como é que nós, papais e mamães, podemos fazer para garantir essa alfabetização de sucesso dos nossos filhos. Porque é neste período de alfabetização, que se constrói o significado para todas as outras aprendizagens. Então, a alfabetização não é aprender só a ler e a escrever, não é uma aprendizagem estanque, distanciada de todo o resto. Pelo contrário, a leitura e a escrita são a base de todas as outras aprendizagens. E se você tem uma experiência inicial, logo, de sofrimento, uma experiência inicial de desprazer, de descontentamento, onde você tem que fazer um esforço maior do que às vezes é aquela habilidade com que você está preparado, com certeza você vai criar resistência. A criança cria resistência com a leitura e com a escrita. E não é à toa que a gente tem tantas crianças aí que têm evitação por ler e escrever, que sofrem muito para ir para a escola, que não gostam de estudar. Isso está se massificando cada vez mais. E isso tudo tem relação também com a raiz de todas as aprendizagens. Porque se essa raiz ela é bem nutrida, ela é bem fortalecida, isso cresce, isso floresce. E essa relação com o conhecimento fica gostosa, fica prazerosa. Muitas e muitas crianças curiosas, crianças que gostam de estudar, é porque tiveram aí esse primeiro registro muito significativo. E o nome disso são aprendizagens primárias. Então, na nossa vida, tudo que a gente aprende primeiro serve de referência ou de base para a construção das outras aprendizagens em cima daqueles primeiros registros. E é por isso que é na infância que a gente tem aí grandes registros de moldes da nossa personalidade para a vida toda. Então é um período muito importante para os nossos pequenos e que a gente não pode simplesmente deixar solto, aleatoriamente, sem fazer a nossa parte, sem trazer a nossa contribuição. E aí tem papais e mamães muito bem intencionados, sabe, que querem muito ensinar os filhos, mas esse processo de fazer a tarefa de casa, de acompanhar o filho ali nas primeiras aprendizagens, ela pode ser um desafio, se você não souber como fazer. Por quê? A nossa tendência é contribuir da mesma forma com que nós aprendemos, Então, nem sempre isso pode funcionar com os nossos filhos, porque a criança de hoje é uma criança nova, é uma criança diferente, é uma criança muito mais ativa, que tem muito mais informação, que tem muito mais conhecimento, que tem muito mais estímulo. Por isso que essa alfabetização mecanizada, de apresentar a letra, o fonema, totalmente fora de contexto da vida da criança ou do interesse da criança, isso faz com que ela simplesmente se feche para aprender. Fecha a portinha, Eu costumo dizer que as crianças têm uma chavinha e aí com essa chavinha elas abrem a portinha das aprendizagens. Algumas abrem e deixam escancarada e são crianças curiosas envolvidas com conhecimento. E as outras fecham e se trancam. E às vezes os pais até acreditam que tem um transtorno, ou que tem uma má vontade, ou que a criança tem preguiça, ou que ela é teimosa. E às vezes isso pode estar aí camuflando ou escondendo uma dor ou uma insatisfação com ela mesma, ou com as relações que ela estabeleceu na escola. Tem milhares de fatores que podem influenciar nesse processo. E nós não podemos garantir que a nossa criança, o nosso filho, não fique exposto a esses fatores. Nós podemos fazer a nossa parte, que é criar esse ambiente favorável para que essa aprendizagem se acelere, que essa aprendizagem desperte o prazer de aprender. E aí você pode estar pensando assim, André, mas
eu aprendi da forma tradicional e estou aqui hoje, meu filho também vai aprender da mesma forma. Ou então você pode estar pensando assim, a escola faz o trabalho dela, eu não tenho que me envolver com isso não, porque eu não sou nem professor, os professores é que vão fazer esse papel. E você, até certo ponto, tem razão. O papel é da escola, o papel é do professor e nós não vamos tirar esse mérito deles. Nós vamos contribuir simplesmente com o afeto. Nós vamos contribuir para que o significado afetivo dessas aprendizagens se fortaleça. E aí, para a criança aprender da mesma forma como nós aprendemos, pode ser que não funcione bem, né? Porque antigamente nós não tínhamos os estímulos que nós temos hoje, nós não tínhamos o mundo que nós temos hoje. Por isso que é meio incoerente, e é o que muitas escolas fazem, trazer essa educação antiga e querer inserir ou preservar isso para as crianças de hoje. Eu recebi uma aluna com 10 anos de idade, no 3º ano do ensino fundamental, que não sabia ler, não sabia escrever. E eu lembro direitinho, na primeira entrevista que eu tive com a mãe me disse o seguinte: professora, eu quero que você tenha muita paciência com a minha filha, porque ela não aprende. Minha filha tem deficiência intelectual e ela tem crises de epilepsia e essas crises prejudicaram aí a cabecinha da minha filha, então ela não aprende a ler e escrever. Ok, mãezinha, vamos trabalhar dentro das nossas possibilidades, tá bom? Deixei essa mãe bem tranquila e comecei a trabalhar com a criança. E eu comecei a perceber que existia uma resistência enorme da criança com a aprendizagem. E essa resistência se revelava até no corpinho dela. Então ela tinha um corpo rígido, né? Ela fechava assim os bracinhos, olhava sempre para baixo. E quando ela era desafiada em alguma atividade, ela não se arriscava, ela perguntava: é assim? Tá certo? É desse jeito mesmo que é para fazer? Então todas essas falas dessa criança me mostravam que ela estava com medo, com muito medo de aprender. Eu fiz uma combinação com ela, falei: olha, aqui nesse espaço a gente pode mostrar o jeito que a gente pensa. Eu só posso contribuir com você se você mostrar para mim. E tudo bem, aqui não tem certo, não tem errado, aqui só tem a vontade de aprender. Você tem vontade de aprender? E ela abriu o olhinho, abriu o coração e nós começamos a trabalhar. E eu comecei a trabalhar a partir das relações sistêmicas, porque neste exato momento eu estava fazendo a minha formação em pedagogia sistêmica com a minha mestra Ellen Vieira. Dentro da pedagogia sistêmica, todas essas reflexões que nós estamos fazendo aqui já estão previstas dentro da pedagogia sistêmica. A pedagogia sistêmica está dentro da pedagogia quântica como mais uma possibilidade de agregar valor às demais atividades, tá bom? Então eu comecei a experimentar com ela, criei ali o ambiente familiar com os bonequinhos, fiz todas as intervenções que eram necessárias fazer e essa criança começou a se modificar. Ela começou a ficar mais aberta, mais receptiva, menos tímida, começou a se relacionar com os colegas. Em 1 ano, ela aprendeu a ler e a escrever. E no ano seguinte, ela permaneceu mais uns 3 anos na escola, né? 3º ano, 4º e 5º, isso mesmo. Nesses 3 anos, ela então começou a caminhar muito mais perto do desenvolvimento dos colegas dela. E ela saiu da escola então para o 6º ano. Depois de 1 ano mais ou menos que ela tinha saído, a mãe voltou e ela trouxe para mim uma foto da filha. Uma foto, a filha estava toda maquiada, com um turbante na cabeça. E ela, muito orgulhosa, veio me dizer o seguinte: professora, minha filha está participando do concurso de beleza negra da escola. E eu vim aqui apenas para te agradecer. Porque foi aqui, professora, que tudo começou. Foi aqui que minha filha descobriu que ela podia aprender. Hoje minha filha não tem mais nenhum problema. Minha filha se relaciona com todo mundo. Minha filha consegue acompanhar a turma. Minha filha não está tomando mais medicação, ela não teve mais crises de epilepsia. Então, gente, esse relato assim enche meu coração de alegria. Por quê?
Porque eu vejo muito claramente que muitas crianças estão em níveis de sofrimento muito grandes, muitas vezes porque não tiveram a oportunidade certa, ou um detalhe, uma percepção diferenciada dessa criança se altera e a mágica acontece, tudo se altera. Então nós temos grandes possibilidades com essas crianças, mas nós precisamos alterar o nosso olhar, a forma como nós enxergamos para ela. Será que nós olhamos para essa criança para a potencialidade? Ou será que nós estamos olhando para essa criança para as suas limitações? Então, o objetivo da alfabetização quântica é justamente isso, é trazer ferramentas para vocês, pais, mães, não só papais e mamães, mas também profissionais da educação que façam um atendimento direto com essa criança. Quem são esses profissionais? Pode ser o psicopedagogo, o fonoaudiólogo, aquele professor que dá um atendimento complementar além da sua sala de aula, o professor de sala de recursos, de atendimento educacional especializado. Então, esse profissional que atua diretamente com a criança, fazendo essa intervenção direta, ele vai ser muito beneficiado com esse conteúdo que eu vou passar para vocês. O professor de sala de aula, essa estratégia que eu vou ensinar para vocês, ela é personificada. Então, fica bem complicado para o professor de sala de aula aplicar para todos da turma ao mesmo tempo. Ele pode usar de intervenção e de estratégia com as crianças que estiverem apresentando maior resistência e que vai dar super certo, tá bom? Então vamos ficar aqui hoje que nós vamos entender o que pensam aí os maiores educadores, os maiores pensadores sobre a educação. E vamos conversar também sobre as relações sistêmicas e as leis invisíveis do amor que estão atuando por trás de todas as aprendizagens. E eu pude perceber então que quando essa relação entre família e escola ela está assim fragilizada, quem paga as consequências disso é a própria criança. A criança precisa se autorizar para aprender. E se a mamãe não confia na escola, ela não se autoriza. E se a professora não confia na mamãe, ela também não se autoriza. E elas sentem isso, não precisa nem a gente falar, elas sentem isso neste campo invisível, neste campo quântico, onde estão todas as informações invisíveis, nesse mundo subatômico. E aí ficam impressos, no ambiente, no nosso espaço, ficam impressos o quê? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas expectativas. Então tudo isso está afetando o outro. Por isso que as relações afetam diretamente a aprendizagem das crianças. Vamos pensar nas pessoas que trouxeram grandes contribuições para a educação? Eu trouxe o nome de alguns teóricos, nós temos muitos. Mas um grande influenciador da educação foi Jean Piaget. E naquela época, Jean Piaget se debruçou sobre o desenvolvimento das crianças. Ele queria entender o que faz essas crianças ficarem mais inteligentes. E ele observou toda essa parte cognitiva da criança, todo o seu raciocínio, toda a sua forma de pensar, observou que existem estágios de desenvolvimento da criança. Então, quando essa criança é pequenininha, ela precisa de situações mais concretas, ela precisa desse apoio do concreto. E à medida que essa criança vai crescendo, então essas elaborações mentais, elas podem ficar mais abstratas. E aí, então, a criança maiorzinha, ela já consegue lidar com essas informações a nível de pensamento. Isso é o pensamento abstrato. E Piaget definiu, então, esses estágios de desenvolvimento da criança até chegar nessa fase da abstração. Temos também uma outra grande educadora, que é Maria Montessori. Maria Montessori, gente, foi uma mulher assim à frente do seu tempo. Já naquela época, já no início aí de 1900, ela fez medicina e atendia crianças com necessidades especiais. Só que ela começou a se questionar, será que as dificuldades que as crianças estavam apresentando eram efetivamente em razão da deficiência que elas tinham? Ou será que as pessoas não estavam
transmitindo conhecimento para essas crianças da forma mais adequada, né? Então ela desenvolveu uma pedagogia, desenvolveu a pedagogia científica, onde ela mostrou que para a criança aprender, ela precisa interagir com o objeto do conhecimento, ela precisa agir e se envolver com a sua aprendizagem. Que a criança não é apenas um depósito de informações, igual a gente deposita lá as coisas dentro de uma caixinha e depois quando a gente precisa a gente vai lá e retira. Não é assim que a criança funciona. Então ela trouxe essa metodologia favorecendo a autonomia da criança na construção do seu conhecimento. E temos também Vygotsky. Vygotsky pensou o seguinte, a grande contribuição dele foi o seguinte: a criança está no meio social, ela é influenciada pela cultura, pelas relações que ela estabelece. Então, além das contribuições aí de Piaget, de Montessori, vem Vygotsky e traz também essa clareza de que nós não podemos considerar essa criança fora do contexto em que ela vive. Temos que considerar as relações que ela estabelece e a influência daquele meio sobre ela. E ainda fechamos com Henri Vallon. Henri Vallon falou assim, tá, mas para essa criança aprender bem, a gente precisa olhar para as emoções, para o afeto, porque as emoções, a afetividade também afetam diretamente a aprendizagem dessas crianças. Então, todos esses estudiosos, gente, eles dedicaram toda a vida para pesquisar, para investigar, para observar o desenvolvimento das crianças e trouxeram aí essas pérolas de contribuição. Então, vamos pensar junto e vamos recapitular. Nós vimos aí, com Piaget, a importância dessa parte biológica cognitiva, né, dos estágios do desenvolvimento. Nós vimos com Maria Montessori a questão da autonomia e da construção do conhecimento pela criança. Vimos também com Vygotsky a importância do meio, das relações que ela estabelece na aprendizagem. E vimos também Vallon falando das emoções e do afeto. Isso tudo é para lembrar que nós não podemos considerar essa criança como apenas um cérebrozinho pensante, né? Que a gente tem que estimular todas as habilidades cognitivas, o raciocínio. Mas se ele desenvolve muito bem aqui as questões cognitivas, mas não se desenvolve emocionalmente, poucos frutos nós vamos colher aí dessa inteligência. Então nós temos múltiplas inteligências. Nós temos uma inteligência matemática, temos uma inteligência linguística, temos uma inteligência emocional, temos uma inteligência intrapessoal, que é a nossa conversa com a gente mesmo, temos uma inteligência relacional, nós temos vários tipos de inteligência e elas se desenvolvem a partir do estímulo. Não é assim como a gente acreditava antes, que a pessoa nasceu com aquela habilidade e pronto, era aquilo ali que ela tinha que fazer. Hoje nós sabemos que qualquer inteligência ela pode ser estimulada e que ela vai desenvolver, então depende da estimulação que a gente oferece. Aqui na pedagogia quântica a gente vai então estimular essas diferentes inteligências, tá bom? Esse autoconhecimento, essa relação com o outro e a parte do afeto, da emoção. E como é que nós vamos cuidar do afeto e da emoção? Nós começamos a falar sobre isso na nossa conversa no vídeo anterior, das relações sistêmicas. Então nós vamos entender um pouco mais a fundo como é que acontecem essas relações e como é que a família influencia tão fortemente na aprendizagem das crianças. Nós temos hoje um psicólogo alemão chamado Bert Hellinger e ele trouxe contribuições excelentes para o desenvolvimento pessoal, para a resolução de conflitos, para a vida mais leve e mais harmônica. E Bert Hellinger observou algumas leis que estão atuando neste campo invisível. E o que isso tudo tem a ver com a alfabetização? Então vamos lá. Pensando neste campo que é influenciado pelos nossos pensamentos e nossos sentimentos, ele é um campo
informacional. Todas as informações estão neste mundo subatômico. E dentro da estrutura familiar, nós temos uma força agregadora, uma força amorosa que liga, que conecta todos os seus membros. E Bert Helling descobriu que neste campo, quando algumas leis são respeitadas, tudo se harmoniza, criando um espaço de relações mais saudáveis, mais felizes. Muitas vezes, dentro dessa família, acontecem situações onde essas leis são desrespeitadas de forma inconsciente. Ele classifica o amor de duas formas: um amor infantil ou um amor adoecido e um amor consciente. Então, gente, nunca existe falta de amor. O amor é a base de todas as coisas. Em cima deste amor, nós vamos fazendo interpretações. E as nossas interpretações, a forma como a gente olha, a forma como a gente julga, interferem então neste movimento de relação amorosa da família e muitas fragilidades podem acontecer. E se a gente pensar na criança, as maiores fragilidades que acontecem são dificuldades na escola, dificuldades de atenção, dificuldades de relacionamento. Muitas vezes essa criança está nervosa, está agitada, mas algo ali naquele comportamento está mostrando uma dor que está lá bem guardadinha num nível mais profundo. Por isso, a criança precisa se harmonizar com essas leis amorosas, que aí ela abre as possibilidades para aprender. Bom, que leis são essas? Nós temos as leis do pertencimento, ordem e equilíbrio. Todos nós nascemos com uma necessidade de pertencer. Nós queremos fazer parte de um grupo. E se num núcleo familiar, na família, alguém é excluído, consequências para toda a família. Porque pessoas das gerações futuras vão acabar assumindo o papel dessa pessoa que foi excluída. Então, nós precisamos ter esse sentimento que todos ali naquele núcleo familiar fazem parte e que cada um traz a sua contribuição. A segunda lei aí, a segunda lei da ordem, a gente precisa ver que neste grupo familiar existe uma hierarquia. As pessoas que vieram primeiro precisam ter a nossa reverência e o nosso respeito. Muitas vezes crianças, ou mesmo nós adultos, nós fazemos muito isso, trocamos de papel dentro de casa, ocupando um lugar que não nos pertence, e aí a gente sai da nossa ordem. Quando a gente sai da nossa ordem, conflitos para todos ali na família. Então, papai é papai, a mamãe é mamãe, eu sou o filho. Se eu me coloco no lugar do papai ou da mamãe e existe aí uma inversão de papéis, as consequências vêm. Vêm a nível de dificuldades, a nível de relacionamentos, a nível de prejuízos financeiros. Por quê? Porque uma lei está sendo desrespeitada. E a terceira lei é a lei do equilíbrio. Então, nas relações, um dá e o outro recebe. E esse dar e receber precisam estar equilibrados. Então, na família, o dar e o receber entre pais e filhos acontece como um fluxo de um rio. Pensa, por exemplo, a gente recebeu a vida dos nossos pais, não é? E a gente não pode devolver a vida para os nossos pais. Então, como é que a gente retribui para os nossos pais a vida que nós recebemos? Nós passamos, então, para frente os nossos talentos, as nossas habilidades. Isso equilibra o sistema. O nosso maior equilíbrio com os nossos pais é o nosso sucesso, com a vida que nós recebemos. Por que nós precisamos entender essas leis? A criança, muito pequenininha, ela começa a fazer interpretações. E essas interpretações podem estar distorcidas. Então ela escuta, às vezes, a mãe fazendo uma crítica para o pai. Ela escuta alguma coisa também do pai em relação à mãe.
Ou o pai sai para trabalhar e ele chega cansado em casa, indisposto, nervoso, e a criança está ali sedenta para brincar com o pai e ele não dá aquela atenção naquele momento. E a criança começa a fazer umas interpretações lá no coraçãozinho dela de que eu não sou amada, meu pai não gosta de mim. Imagina aí uma criança adotada. Então ela tem duas formas de pensar sobre a mãe biológica dela. Ela pode criar o pensamento assim: minha mãe me abandonou, minha mãe não gosta de mim, eu não fui desejada pela minha mãe. Isso vai criar esse peso emocional. Ou a gente pode ajudar essa criança a compreender que, nossa, minha mãe me amava tanto que ela queria que eu tivesse uma vida melhor e ela não tinha condições de me oferecer isso. Não importa se financeiramente ou emocionalmente, mas a mãe me entregou por amor. E eu tenho muita gratidão por essa mãe, porque ela poderia ter me abandonado, ela poderia ter me abortado, mas a minha mãe resolveu me proteger, por amor a mim. Olha a diferença, né? Então, gente, tudo depende do nosso ponto de vista, de como nós olhamos as relações. Por isso, dentro do sistema familiar, para que essas relações de pertencimento, de ordem, de equilíbrio, para que elas sejam respeitadas, nós precisamos sair do julgamento. Nós precisamos olhar com muito amor para todo mundo e respeitar o que cada um pode fazer com a consciência que tinha ou que está fazendo com a consciência que tem. E aí nós ficamos leves, nós nos sentimos pertencentes àquilo ali. E isso nos fortalece emocionalmente e nos impulsiona para uma vida muito mais produtiva, uma vida muito mais fortalecida. E a mágica acontece com as crianças também. Com as crianças acontece da seguinte forma: quando ela se sente validada nessas 3 leis, ela não vai apresentar, muito pouco provável que ela apresente dificuldades ou que ela apresente medos, inseguranças, problemas disciplinares, problemas de atenção. Então, como base das aprendizagens, nós precisamos mostrar para ela e apresentar para ela que essas leis estão fluindo dentro do sistema familiar. E é isso que nós vamos fazer. Eu vou apresentar para vocês agora uma atividade com os bonecos. Essa atividade com os bonequinhos tem a intenção de fazer a criança perceber essas leis e acolher essas leis no seu coração e olhar com mais amor para a família, fora dos julgamentos, fora das interpretações distorcidas. Com este movimento, a gente leva a criança a perceber que ela é amada, que ela faz parte e que ali existe um fluxo de amor que está nutrindo todos os membros. Depois a gente escancara então a porta para as aprendizagens. Vamos lá para a nossa primeira atividade com bonecos. Então, vamos lá agora para a nossa atividade sistêmica prática. Então, trabalhando com os bonequinhos, nós vamos criar um ambiente fértil para que a criança trabalhe internamente as leis do amor. Então, gente, você pode estar perguntando assim: André, mas eu não tenho esses bonequinhos. Qualquer representação que você quiser usar serve, pedrinhas coloridas, tampinhas, qualquer jogo de objetos, porque é só o simbolismo que nós estamos criando, tá? Então, você começa conversando informalmente, brincando com a criança, mostra os bonequinhos para ela, explora as diferenças, como que é um bonequinho, como que é o outro, as cores dos bonequinhos. Depois disso, aqui a gente tem, né, a representação do masculino, do feminino e das crianças. Então, depois disso, você propõe para ela: bom, vamos arrumar a nossa família? Mostra para mim quem são as pessoas da sua família. E aí deixa bem livre. Você pode deixar o espaço para que a criança escolha os bonecos, deixa os bonequinhos do lado para ela escolher e colocar aí a representação da família dela. Então pode ser, vamos supor que ela coloque assim a família.
colocou a família dessa forma. Então você vai mostrar para ela, vai acolher, vai perguntar: quem é? Ah, esse é o vovô. Quem é? Esse é o papai. Quem é esse aqui? É o titio. Então você vê que nessa representação a criança colocou só as figuras masculinas e colocou então 2 meninos. Nessa situação aqui, gente, nessa representação, quando a gente está falando com um constelador, ele vai observar muitos fatores aqui. Ele vai observar que as meninas da família não foram incluídas, ele vai observar a distância entre os membros, a relação entre elas, mas não é isso que nós estamos focando aqui. Nós não vamos desenvolver com as crianças um trabalho terapêutico, isso precisa ficar bem claro. Um trabalho terapêutico de constelação familiar precisa ser feito com um profissional da área, tá? Então, nós não vamos mexer nos emaranhamentos, nós vamos simplesmente apresentar as leis do amor para as crianças. Então, você vai acolher essa estrutura do jeito que está. Você vai dizer para a criança o seguinte: nossa, que família bonita, muito bonita a sua família, parabéns. Depois você sugere, vamos montar a sua família agora de um outro jeito? Nós vamos montar a família na ordem da vida. Você sabe como que é a ordem da vida? Aí explica para ela que algumas pessoas vieram primeiro e outras pessoas vieram depois. E você vai sugerindo, vai ajudando a criança. Você pergunta para ela o seguinte: quem nasceu primeiro nessa família? Muitas crianças respondem: eu! E aí você vai aproveitar e trabalhar esse conceito da ordem. Bom, as pessoas que nasceram primeiro são as pessoas mais velhas. Quem são as pessoas mais velhas? E você vai conduzindo. Ah, é o vovô Deraldo. Quem mais? Ah, é a vovó Aurelice. Então você vai ajudando a criança a montar na estrutura da família de origem. Lembre-se sempre que nós estamos fazendo a estrutura da família de origem da criança. E aí você vai levá-la a perceber este posicionamento aqui, ó. Os avós que deram a vida para os pais, que deram a vida para a criança. Então você vai chegar a essa representação aqui. Essa representação é extremamente importante porque está mostrando a ordem, que é uma das leis do amor, a ordem, o fluxo da vida. E a gente acredita que a criança tem isso formado, né? A grande maioria não tem. E você pode se surpreender que muitas vezes a criança, se ela não tem aí, não teve essa explicação anterior, provavelmente ela ainda vai ficar na dúvida dos posicionamentos, de como que foi que aconteceu o fluxo dessa vida. Então você mostra, e mostra também o fluxo do amor, que é o seguinte: você vai contar a história para eles, né? Que a vida, ela só pode ser gerada a partir do amor. Então você vai contar a história para eles, lembrando que a gente vai focar na história do amor, na história da força da família, na história da beleza da família. Nós não vamos aqui contar histórias de dor, nós vamos contar a parte da força que realmente movimenta todos esses membros. Então, nós vamos apontar aqui, vovô e vovó, que existe um amor aqui, que ligou, um fio invisível ligou o coração dos dois. E desse amor bonito aqui nasceu o papai. E não importa se o vovô não está mais presente, se o papai brigou com a vovó, isso aqui não é não é o nosso foco, não é o que nós vamos olhar. Nós vamos olhar a beleza do fluxo da vida que chegou. Então, vovô e vovó deram a vida para o papai. O maior presente que o vovô e a vovó trouxeram para o papai foi a vida do papai. Olha que presente precioso. E aqui também, o vovô e a vovó deram para a mamãe o presente mais precioso, que foi a vida da mamãe.
e vai mostrando para eles que todas essas pessoas são ligadas por um fio invisível que sai do coração de um e vai no coração do outro. E este fio, ele não se arrebenta nunca. Esse fio une as pessoas em qualquer lugar que eles estejam. Essa concepção do fio invisível, gente, vou até deixar a sugestão aqui de uma literatura da professora Ellen Vieira da Fonseca, que ela tem um livro que explica o trabalho do professor da sala de aula, professora Tina, né? Então ela cita o fio invisível que liga as relações da família. E essa criança, ela se sente pertencente quando ela se sente ligada por este fio de amor. Então aqui, ó, o papai e a mamãe, também não importa a situação que eles se encontrem, juntos, separados, se já faleceu ou não, o que importa é a história, que aqui, o amor aqui foi gerado a vida, que é o maior presente que a criança recebeu, a vida. Você vai contando essa história de uma maneira bem leve para a criança. Se você puder articular tudo isso com fotos, com álbum de fotografia, com histórias de dedicação de cada um dos membros ali dentro da família, a força de cada um, a contribuição que cada um trouxe, que todos juntos são muito fortes. Então, tudo isso agrega muito valor para as crianças. Elas se sentem incondicionalmente amadas dentro dessa força. E é esse amor que vai movimentar essa criança para a vida, tá? Este é o pano de fundo de todas as outras aprendizagens. E a partir daqui, então, nós vamos inserir essa criança para aprender as palavras. E as primeiras palavras vão ser os nomes das pessoas desta família, da família de origem, tá? Então, nós vamos fazer este movimento aqui. Quando você já contou toda essa história do amor, então você pode chegar para a criança, pedir para ela pegar um dos bonequinhos, olhar nos olhos do bonequinho e você pede para ela, olha pro vovô. Algumas crianças que têm alguma situação que não está bem resolvida, elas evitam olhar, elas não conseguem olhar. Se isso acontecer, você não vai forçar a criança a olhar. Você pode pegar e usar o representante. Você pode colocar os dois frente a frente assim, falar, olha aí pro vovô. E aqui você vai dizer algumas frases de força, que pode ser aqui e que pode ser a criança olhando pro vovô e dizendo. Então a criança vai olhar pro vovô e vai dizer o seguinte: vovô, você faz parte da nossa família. Muito obrigada pela vida que chegou até em mim. Eu sigo com a minha força, fazendo o melhor da minha vida. Aí você pede para ela respirar fundo. Respira fundo, guarda o vovô lá no coração. Pede para ela dar um abraço no vovô, colocar o vovô no coração, dar um beijo no vovô. E vai fazer isso com todos os membros, com o papai, com a mamãe. Vai reconhecer que cada um deles faz parte. Vai falar de um por um do amor que une. E vai dizer que ele tem uma força e que com essa força ele segue fazendo o melhor. E muitas vezes, gente, basta isso para a criança começar a revelar dentro da sala de aula, em casa, todo o seu potencial. Porque essa força atua nesse campo invisível. Então esse é um trabalho muito lindo. No primeiro momento nós vamos fazer só esse movimento amoroso. No segundo momento, a gente vai apresentar as cartinhas. Eu pedi para vocês confeccionarem as cartinhas. E se vocês não tiverem os bonecos de representação, vocês já podem fazer esse esquema com as fotos que vocês vão usar nas cartinhas dos jogos depois, tá? Mas esse material vai ser usado no nosso terceiro encontro para explicar, então, toda essa força, conduzir toda essa força para a aprendizagem das primeiras palavras, ok? Então é isso aí, gente. Experimentem,
Façam essa reverência a toda a sua família, a toda a sua estrutura, acolhe cada um deles com amor no seu coração e aí depois você apresenta para o seu filho essa força amorosa que atua por trás de todas as outras coisas. E uma pergunta que eu sei que algumas pessoas podem estar inquietas é: e as outras pessoas, André? Eu não moro mais com o pai do meu filho, eu me casei novamente. Esse aqui pode ser a representação do pai? Não, lembra que nós falamos que nós precisamos da representação biológica, que é isso que vai afetar, é essa relação aqui inicialmente que importa. Você não vai excluir o papai ou você não vai excluir aqui a pessoa que cuida hoje dessa criança. Então você vai explicar para ela, olha, o papai não pôde estar mais com a gente. Não importa, né, quais foram os motivos. O papai não pôde estar mais com a gente, mas aí você diz o nome da pessoa, né? O fulano está cuidando de você como um presente que o papai deixou para ele cuidar. Então você vai trazer a importância e a valorização dos dois, que o papai deu uma coisa muito preciosa, a vida, e que essa pessoa aqui também é importante, também está atuando aí neste núcleo de amor, né? E que essa pessoa tem o seu papel, tem o seu lugar. Então todos aqui têm o seu lugar. E é isso que importa, é reconhecer. E primeiro reconhecer a origem da vida. E os irmãos, André, a gente não tem que colocar os irmãos? Sim, você pode colocar os irmãos também. Na hora de apresentar as palavras para aprendizagem, você vai graduar a quantidade de nomes de acordo com a faixa etária do seu filho. Mas aqui você já pode colocar os irmãozinhos sim, né? Lembrando que você vai colocar os irmãos na ordem da vida. Aquele irmãozinho que é mais velho, o do meio, o mais novo. Se algum irmãozinho aqui não chegou, vamos supor que a mamãe teve um aborto ou teve um falecimento de algum dos irmãos, o lugar dele também está aqui. A gente vai incluir esta criança também e dizer que o lugar dela está aqui, mesmo ela não estando presente. Tá bom? Então são muitas abordagens que a gente pode fazer a partir dessa estrutura e que hoje a gente não consegue nos delongarmos além disso, tá? No nosso último encontro, nosso quarto encontro, a gente vai conversar mais sobre todas essas propostas amorosas para aprender a ler e a escrever. Então, gente, espero de coração que vocês possam experimentar essa primeira estratégia com as crianças a partir do seu campo familiar. Então você vai fazer essa apresentação para ela dessas leis do amor dessa forma leve, dessa forma divertida. E aí você vai trazendo o fluxo desse amor. Você vai contar para o seu filho a história da vida dele a partir do lado positivo. Porque tudo na nossa vida é o significado que a gente dá para as nossas experiências. E a gente pode trazer essa criança para ficar rememorando uma história de dor com base em alguns fatos que aconteceram, ou nós podemos ajudar essa criança a ver a beleza de todo o amor que aconteceu para que a vida dela pudesse surgir, né? E que ela tenha aí uma contribuição a dar com o nosso planeta, com as pessoas, a partir dessa vida que foi possível. É isso, gente. Façam atividade com os filhos de vocês, rememorem álbuns de fotografia, conversem sobre histórias divertidas da família, contem histórias de amor, de cuidado, como foi o nascimento, como foi os preparativos, como foi a escolha de nome, como foi a chegada dessa criança. Isso tudo vai fortalecer o meu sentimento de pertencimento. E quando a gente pertence, a gente fica forte. Tudo isso vai fortalecer a ordem da família, dos membros e o fluxo de equilíbrio do amor, tá bom? Então vai lá. E
Não esquece de compartilhar, de chamar mais papais e mamães para experimentarem essa estratégia. Eu já vi mudanças muito grandes acontecerem com apenas 1, 2 intervenções com crianças, com estratégias simples. Então vai lá, corre e convida os pais dos coleguinhas do seu filho, convida professores, educadores, pessoas que estão envolvidas com a alfabetização de uma criança. Tá ok? E eu aguardo você para o nosso terceiro encontro, onde nós vamos então partir para a aprendizagem efetiva da leitura e da escrita em cima desses princípios amorosos. Então, nós vamos ensinar na próxima aula as primeiras palavrinhas com base nesse sistema de amor. Então não perde não, você já pode dar um pontapé inicial nas aprendizagens do seu filho, tá bom? Te espero então na nossa terceira aula. Um abraço de luz e confiança quântica.